Fala galera do canal SC Vídeos, estamos de volta aqui depois de um mês, mais ou menos, acho que mais de um mês, né, porque o último vlog que eu postei aí foi o atrasado do Uruguai, então já tem um tempinho que eu não posto aqui. Essa semana agora vira a chave, né, a gente teve a pausa aí, estamos retornando agora, a galera aí voltando de uma mini férias, né, Márcio? Hoje tô com o Márcio aqui, meu parceiro, o Boteco do Leão, pra quem não conhece, segue lá no Instagram. E aí, Marcinho, vamos falar um pouco aí, né, da expectativa desse retorno aí do Vitória. E aí, Yuri, boa noite aí pra você, boa noite. Boa noite, bom dia. Não sei a hora que a galera vai estar vendo esse vídeo aí, né? Mas um prazer estar aqui, você sabe disso. Rapaz, um retorno aí esperado por alguns e temido por outros, né? Do Vitória a gente nunca sabe o que é que esperar. Mas aproximadamente aí um mês sem Vitória. A gente vai amanhã voltar pro Barradão, voltar pra nossa casa. E vamos ver o que é que o Vitória reserva aí pra gente. Tem tudo para ser uma noite feliz, né? E a gente tá indo nessa intenção. Que assim seja. Rapaz, às vezes eu paro pra ler, né, os comentários nos grupos e nas postagens do Vitória, e aí eu tô vendo um sentimento meio dividido. Muita gente, pô, vai voltar o estresse, mas muita gente com saudade também, né? A galera aí com sentimento dividido muito por conta de como parou aí o campeonato pro Vitória. Claro que a gente parou fora da zona, né? Deu pra dar uma respirada aí, mas o desempenho não vinha agradando. E aí a gente já começa a comentar, Marcinho, por alto aqui. Eu sei que a galera também que deve ter acompanhado, né, durante esse período das notícias, é notícia velha, mas a gente vai acabar comentando aqui, que são as saídas, né? E aí, velho, Janderson, na sua opinião, vai fazer falta? Já tava na hora de ir mesmo? Ruim com ele, pior sem ele, e aí? Rapaz, eu acho que assim, ele é um cara que. A gente sabe que a qualidade técnica nunca foi o forte dele, né? Mas é um cara que nunca faltou entrega, nunca faltou ele. Enfim, ele. Acho que a palavra é essa mesmo, nunca faltou entrega dele em campo, só que ele não tinha mais o que render, velho. Esse ano eu acho que ele foi muito sacrificado em ter que jogar de 9 ou, velho, você para resolver e acabou. E ele nunca foi esse cara para resolver, velho. Ele ajudou na medida do possível no que deu, mas eu acho que foi muito mais um erro da diretoria em ter o Janderson como um camisa 9 para esse primeiro semestre do que propriamente o Janderson, velho. É aquela coisa. O cara é ruim, a culpa é dele ou de quem trouxe? Ou de quem tá colocando ele ali para jogar. Então, assim, eu acho que vá com Deus, que ele tenha muita sorte na carreira dele, mas não dava mais para ele aqui, não tinha mais clima. Ele, assim, é um jogador que tecnicamente devia muito. E o cara, desculpa o termo, mas ruim e nervoso é pior ainda, velho. Então, eu acho que tinha que ir na hora certa, ainda rendeu um dinheirinho pra gente. No fim das contas, tá tudo certo. Pois é, velho, é um jogador, como você falou, até esforçado, mas acho que o clima dele com o Vitória, com a torcida, já não tava rolando mais. Quando o jogador chega nesse clima, eu acho que depois daquela situação, não sei se você lembra da questão do coraçãozinho, que o pessoal achou que foi ironicamente, ele alegou que foi pra uma criança. Ali o clima já estava bem pesado, assim. Acho que quando entra nesse clima, né, é um jogador que ajudou a gente, marcou gol esse ano, mas que acho que estava devendo muito mais. Então acho que não foi uma grande perda aí não de saída do Vitória. A gente teve também a saída de Mosquito. Eu vi a postagem do Vitória e muita gente agradecendo a Mosquito. Acho que Mosquito é o seguinte, ele veio, fez o feijão com arroz, não foi um jogador. Ano passado tiveram uns 2 ou 3 jogos, principalmente também, inclusive aquele contra o Corinthians, que ele perdeu uns gols de cara, lembro de uns 3 que ele perdeu de cara. Mas acho que nesse O ano, Grêmio quando também. entrou, não era um dos piores do elenco, né? Acho que chegou a ajudar ali em dado momento, mas também não é o cara que estava ali para resolver. Né, um dos poucos jogos que eu vi Mosquito fazer a diferença no jogo foi o do Uruguai, né? Que ele entrou ali e fez bastante jogadas ali pela esquerda e deu uma outra cara Contra ao time, mas no geral acho que é um o jogador que Fortaleza também já nesse ano, tinha né? entregue o que ele podia e não ia render mais do que a gente viu ele rendendo, não. Eu concordo com você. Eu acho que eu adiciono aí só o Fortaleza esse ano também, que ele fez aquele Verdade, que gol. fez Se aquele eu não me engano, foi golaço até de, um de chute. empate. Mas, no geral, eu acho que é como se ele é um feijão com arroz, jogador sem sal, sabe? A gente, às vezes, até esperava mais dele, porque a gente via que tecnicamente ele podia render mais. Mas ele nunca. Pô, o cara nunca ia, sabe? Nunca rendia mais, não chamava o jogo para ele, não chamava a responsabilidade. Aí tava entrando no segundo tempo nesses últimos jogos, e aí até era uma esperança que fizesse alguma coisa ali, mas ficava sempre no si. Pô, eu acho que Mosquito pode ajudar. Mosquito tem qualidade, mas não. E aí? A gente vai ficar na dependência desse tipo de jogador até quando, velho? Eu acho que é melhor, um jogador desse é até melhor que saia logo do elenco.
Porque você não fica nesse sim, você é obrigado a contratar alguém que de fato vai resolver. Senão você fica aí nesse, quem sabe, e nessa só a gente esperando mais dele e eles não rendendo nada, velho. Pois é, man, pois é, Mosquito ficando só no si, e também pra mim não foi uma grande perda. Mais uma coisa que eu vejo a galera comentando e que eu concordo é que não foi uma grande perda, mas tinha gente no elenco que poderia sair no lugar dele, né? E aí gera uma indignação na torcida de, pô, um cara que de certa forma consegue ajudar ali em alguns jogos sai e tem piores no elenco aí que poderiam sair. E aí, além das saídas, a gente tem nessa primeira janela, dessa pausa aí para o Mundial, as contratações do goleiro Thiago Couto, de Renzo Lopes e Rubem Rodrigues, né, que já chegou aí comendo um abará. Para quem não acompanhou lá na TV Vitória, os caras dando um abará para ele experimentar. Mas e aí, Marcinho, nenhum nome assim que a gente se anima, né? Claro que são apostas. A gente sabe da dificuldade que o Vitória tem no mercado, sabe da dificuldade dessas janelas agora, que a gente acaba pegando ali meio que os refugos, né? O que dá para trazer. Mas e aí, essas primeiras três te agradaram? Como é que tá a expectativa? Rapaz, Yuri, vou ser sincero com você, o goleiro pra mim foi 6 por meia dúzia, né? Eu Perfeito. acho que o Gabriel não queria ficar mais e esse Thiago é um cara com potencial, que já trabalhou com o Capini. E eu acho que, assim, em termos de grupo, pode ser melhor pra gente, porque a gente não sabia como é que o Gabriel tava, podia ser uma laranja podre influenciando ali dentro. Não tô dizendo que era, mas já que ele estava insatisfeito, poderia tornar o clima do elenco ruim. E os outros dois, velho, são apostas. São caras que têm números bons, mas que a gente de fato não conhece. Eu acho que a gente tem que mais se apegar, né? E isso eu tô falando por mim também, na mudança de postura de Vitória. Do time como um todo, sabe? De entender que no Barradão não dá para deixar escapar para um P1 e que lá fora não tá, velho. Mudar essa postura, porque a gente via às vezes o Vitória entregue quando vê que as coisas não aconteciam, meio que se entregava no jogo. Então eu quero ver um Vitória mais aguerrido, um Vitória mais organizado dentro de campo, porque a gente sabe que não vai vir nenhum super nome. Então vão vir caras pontuais que podem render aqui e que vão tirar a gente do sufoco. E que, de verdade, colocando o pezinho no chão e pensando na nossa realidade hoje, é o que a gente quer, velho. Nós queremos caras pontuais que venham, façam render em campo o futebol que a gente sabe que hoje dá para o Vitória chegar, né? A gente sabe que o Vitória hoje não vai brigar por uma Libertadores, por um título, mas nós queremos fazer uma campanha mais consistente no Campeonato Brasileiro, né? Que dê mais esperança para a gente. A Copa do Nordeste eu não vou nem pontuar muito, porque com essas saídas a gente vai ficar com o elenco mais enxuto. Mas falando de Brasileirão, que é o nosso foco do ano, que venham os caras para, de fato, somar com o nosso elenco que conquiste o objetivo que conseguiu no ano passado, que é a Sul-Americana. Enfim, eu acho que a gente não pode ficar nesse sufoco aí, velho. Esse negócio de entra na zona, sai da zona, entra na zona, sai da zona. A gente sabe da dificuldade financeira, mas isso é bizarro, bizarro. É isso, Márcio. Sobre as contratações, é basicamente o que você falou. O goleiro é 6 por meia dúzia, não é um cara que vai chegar para mudar a cara do time. E o uruguaio e o português, assim, não são grandes nomes, né? Não vieram de grandes times fazendo campeonatos competitivos. Mas eu tenho uma certa esperança, né? De torcedor Também. mesmo, sem tirando aqui parte de números, de histórico, de esperança mesmo, né? Porque eu tenho esse sentimento, quando o cara vem, a gente meio sem botar a fé. Pô, quem é esse cara aí, tá ligado? Eu acho que Vai dar certo, o né? cara tende a querer mais, crescer na carreira, se destacar num E são time, né? apostas válidas, pô. E são apostas válidas, sacou? Com Os caras que certeza. se destacaram lá fora e tal, e a gente não tem verba, é isso aí mesmo, velho. É Com isso aí mesmo. certeza. E aí, diferente de jogadores que já vêm com uma certa chancela, como foi, por exemplo, o caso de Wellington Rato, quando o cara vem com muita pompa, assim, pô, tava no São Paulo, ganhou isso, ganhou aquilo, eu já fico meio com o pé atrás. Então, acho que são apostas válidas. Foi anunciado hoje pelo Goiás. Oi? Vai ser anunciado, foi anunciado hoje pelo Goiás. Perfeito. Outra saída aí também do Vitória que não vai fazer diferença nenhuma. Mas sobre as contratações é isso, mas obviamente não é o suficiente ainda, né? A gente ainda tem outras posições aí que estão carentes, a própria lateral esquerda com a lesão de Jamerson agora, vai abrir a janela, se eu não me engano, agora dia 10 de julho,
essa outra janela que vai abrir agora, e vamos ver como é que o Vitória vai se comportar no mercado. O novo diretor de futebol também foi anunciado aí, Gustavo Vieira, esperamos que faça um bom trabalho, já mostrou aí que tá, né, atrás aí do mercado sul-americano e tudo mais. E sobre a postura, Márcio, você falou uma coisa interessante, que é essa questão da vontade do Vitória esse ano, no sentido de muitas vezes se entregar na partida, que é uma coisa que o time do ano passado era melhor nesse ponto. O time do ano passado não era tão melhor tecnicamente do que o Vitória, mas era um time que, por muitas vezes fora, onde a gente já estava meio sem esperança, conseguia ir pra cima, como foi contra o Atlético Mineiro lá, contra o Atlético Paranaense, enfim, outros jogos fora que a gente teve ano passado, o próprio Palmeiras. E é isso que a gente não vê nesse time, e espera essa mudança de postura agora aí nesse recomeço aí do campeonato, né? Então é isso, a gente quer um time que tenha mais postura em campo, que entenda que o nosso melhor 9 é o Barradão, né, que é o nosso maior aliado, e o torcedor do Vitória sabe disso, e incentiva ali o time aos 90 minutos, às vezes o time tá mal como foi esse ano, principalmente pela Sul-Americana, né, os jogos que a gente podia mais e acabou deixando a desejar. Mas eu tenho certeza que se os jogadores entenderem isso mais um pouquinho, velho, vai dar certo. As coisas vão melhorar pra gente dentro de campo. Pois é, Márcio, não vou nem dizer que o torcedor do Vitória tá devendo, né, esse ano, porque a gente não viu bons públicos, mas a gente entende a razão, né, a questão do desempenho do time. A minha filosofia de torcer é dar arquibancada pro campo, tá ligado? A gente precisa fazer o nosso na arquibancada pro time recompensar em campo. Esse é o meu pensamento como torcedor, mas eu sei que a maioria não pensa assim, e eu entendo, né? Muitas vezes o torcedor, ele gasta seu dinheiro suado ali, que não tá barato ir pro Barradão hoje, a gente sabe disso, para muitas vezes chegar lá e ver um time com o desempenho que o Vitória tá tendo em campo. Então hoje o torcedor pensa duas vezes. Eu não concordo, não é o que eu faria, mas eu entendo aí parte da torcida. E por falar em público, né, a gente retorna amanhã aí pro Barradão, um jogo que é um horário complicado pro torcedor. Claro que a gente sabe que quer dizer, essa opinião é dividida, né? Mas eu acho que pro torcedor ir é muito mais vantagem esse horário de 9h30 do que o de 7 horas. Não sei, já até gravei um vídeo sobre isso aqui, é uma opinião dividida, né? Mas não acredito que vai ter um bom público amanhã, né? Muito por conta do horário, a chuva também, a galera pode ser que afaste a galera, como foi naquele jogo lá contra o Cruzeiro, que inclusive tomei muita chuva e meu celular queimou. Certo? Queimou parcialmente a tela naquele jogo, depois queimou de vez, fiquei uma semana sem celular, mas graças a Deus já tá de volta e amanhã teremos o vlogzão. Mas acredito no público humilde, acho que não saiu parcial ainda, pelo menos eu não vi, Márcio, mas acredito amanhã uns 12 mil na faixa por aí, até porque a galera tá com saudade e também é um jogo importantíssimo aí na Copa do Nordeste. E já entrando no assunto desse jogo, Márcio, Vitória e Confiança, né? Uma Copa do Nordeste meio diferente, né? Teve aí uma longa distância, né? Uma pausa, então acho que até meio que perdeu o clima da Copa do Nordeste, mas o que pode ser a única conquista aí do Vitória no ano, né? Visto aí que a gente já foi eliminado de tudo e perdemos o Baiano, infelizmente, pro rival. Mas e aí, expectativa, Márcio, para esse jogo? É um time que provavelmente vai vir fechadinho, vai vir segurando. O Vitória tem certa dificuldade de furar o bloqueio desses times, né? Espero que não chova amanhã também, mas se chover ainda tem um pouquinho o impacto do gramado do Barradão, que não tá tão legal. Então, tem tudo para ser um jogo amarrado, né, Márcio? Eu acho que, se eu não me engano, dos últimos 10 jogos do Confiança, ele perdeu 4, empatou 4 e ganhou 2. Foi algo assim. Inclusive, um deles foi contra o Sub-17 da Sardinha. Velho, não tem outro resultado que não seja o Vitória vencer. Os caras, eu acho que eles podem colocar o ônibus deles na frente do gol. A nossa obrigação é ganhar o jogo mesmo. E assim, Yuri, eu acredito, inclusive, que a nossa obrigação, a obrigação do Vitória é chegar na final, tá? Da Copa Nordeste. Eu acho que a tabela se desenha para isso. Óbvio que nós já tivemos surpresa esse ano, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, as eliminações precoces. Mas eu não vejo outro resultado que não seja o Vitória chegando nessa final da Copa do Nordeste. E aí, chegando na final, depois, isso aí a gente vai ver. Não é assunto para agora. Mas com relação ao Confiança, provavelmente, ganhar o jogo, velho. Respeitando o adversário, obviamente. Até porque o primeiro passo para você ganhar o jogo é se respeitar o adversário. Mas não tem outro resultado, velho. O Confiança Série C, o Vitória na Série A, dentro do Barradão, não existe outro resultado. Não tem como a gente conversar aqui sobre hipótese de empate, não.
Vitória tem que ganhar o jogo do Confiança. E aí, Márcio, eu tava no celular aqui, porque o Recanto do ACV, mandar um abraço aqui pra Carlos e pra Yuri, Gente boa. grandes amigos rubro-negros. Aí você tava falando do histórico do Confiança, né? Ele postou aqui, ó. Adversário do Vitória nas quartas de final da Copa do Nordeste, Confiança chega pro confronto na vice-lanterna da Série C, sem pausa do Mundial, classificado na última vaga do grupo regional e não vai pagar multa para Dionísio jogar. Aí sabe o que eu comentei? Sabe o que isso significa? Absolutamente nada, porque a gente sabe que, infelizmente, né, o histórico do Vitória pode pegar o time que tá com histórico recente ruim, né? Claro que eu não vou falar pra zicar aqui, mas tem o termo, né, ressuscita defunto, espero que não ocorra isso, mas é um histórico aí do Vitória, então pra mim, o retrocesso recente aí do adversário não significa muita coisa. A gente sabe que esses times vêm jogar com Vitória fechadinho, né? Como eu falei anteriormente, e o Vitória tem dificuldade. Jogar por uma bola, velho. Jogar por uma bola, jogar fechadinho ali, fazendo cera desde o início do jogo. Então acredito que amanhã não vai ter um belo futebol jogado, mas amanhã, né? O mais importante amanhã é a classificação, né? Que é a única coisa que a gente tem para ter a possibilidade ainda de ganhar esse ano. Você falou em questão de obrigação, eu também acho que é obrigação, o torcedor, eu vejo que está com esse pensamento de já estar vendo o Vitória garantido na final e eu não iria por essa linha, né? Acho que vão ter esses dois jogos aí e não vai ser fácil, né? Apesar dos adversários inferiores, como você falou, respeitar sempre o adversário. E aí para esse jogo de amanhã, Márcio, deixa eu ver se eu consigo jogar aqui na tela, uma provável escalação, né? As contratações, as 3 que chegaram não vão poder jogar a Copa do Nordeste, porque já passou o prazo de inscrição, né? A gente tem na lateral esquerda, no lugar de Jamerson, Maicon Jesus, que estreou aí, né? Que jogou contra o Cruzeiro na lesão, na saída aí de Jamerson pela lesão. E aí a provável escalação é Lucas Arcanjo, Cáceres, Lucas Alves, Zé Marcos e Marcos Jesus, Baralhas, Ronald, Mateuzinho, Eric, Osvaldo e Renato Kaiser. A gente tem de mudança aí, né, como eu falei, Marcos Jesus com a lesão de Jamerson, mas eu acho que não tem nada muito diferente disso aí pra gente exigir não, né, Márcio? Não, o time é isso aí mesmo, não tem muito o que fazer não. Talvez ali você fala, pô, não é Osvaldo, aí você bota quem é Eric. Mas você vai fazendo as trocas, é pouca coisa, velho. O Baba é isso aí mesmo, tem jeito. Não tem jeito, é como você falou no início do vídeo, é trocar 6 por meia dúzia, né? Não tem como a gente exigir tanto aí da escalação do Vitória. Aí a gente tem, Márcio, um Mateuzinho que depois que teve a lesão não voltou 100%, o Mateuzinho que é o cara que a gente depende hoje, né? Com a saída de Rato, ele é o número 10 do Vitória agora, tá com a 10, Mateuzinho, mas é um cara que a gente deposita expectativa que volte a ser aquele Mateuzinho que a gente conhece, né? O Mateuzinho é um cara diferenciado, né, velho? A gente sabe que futebol ele tem, né? Isso não só, a gente não viu só no passado, mas desde a Série B de 2023, que ele até sofreu com uma lesão ou outra, tava meio que no banco, mas ano passado ele se firmou de vez, e a gente sabe do potencial de Mateuzinho, velho. E ele sabe também da importância que ele tem para esse time, porque quando o Mateuzinho tá bem, às vezes o resto do time pode até não tá daquele jeito, mas ele é um cara, ele é o diferenciado, ele é quem vai levantar a cabeça, quem vai achar um companheiro ali na melhor condição, quem vai organizar o baba. Esse cara, ele é de fato nosso camisa 10, né? E eu espero que a 10, que já foi de Ramon, já foi de Petkovic, já foi tanta gente boa, continue inspirando aí Mateuzinho para ele poder voltar à boa fase dele, porque, velho, se Mateuzinho estiver jogando bola, esqueça. Vamos lá, Márcio, para fechar assunto, Vitória e Confiança, palpite para amanhã. 2-0 Vitória. Eu vou num... eu ia falar um 2-1, mas acho que a gente não chega a tomar gol não, acho que os caras vão vir fechadinhos e a gente não vai nem sofrer na defesa, na minha opinião. Mas eu vou chutar aí um 1-0 chorado, acho que vai ser aquele jogo amarrado, difícil de passar ali com a cara do Vitória, vai ser 1-0. Sem chuva, pelo amor de Deus. Mas, Márcio, a gente volta agora, né? E aí, dia 12, a gente retorna o Brasileirão Internacional e Vitória lá. E aí, velho, expectativa pro Brasileirão. Você acha que o Vitória
Vai ser uma virada de chave pro Vitória essa pausa aí? Você acha que vai continuar na mesma, piorar com as saídas e com as contratações? E aí, como é que tá a expectativa, velho? Rapaz, eu sempre acho que a tendência é melhorar, velho. Eu acho que quem tá saindo tinha que sair mesmo, entendeu? Não tem nenhum que a gente fale assim, pô, esse cara tá saindo, vai fazer uma falta das outras, não. Eu acho que, inclusive, a única perda que a gente vai ter no segundo semestre, que a gente vai sentir falta, é Jamas É por James, perfeito. contusão. Não questão de sair daqui do Vitória, né? E, assim, com relação a esse jogo do Internacional, não tô comparando os 11 de um lado e os 11 do outro, mas em termos de tabela, é um jogo de 6 pontos, tá? É um jogo com um adversário direto, porque, se não me engano, o Internacional é quem tá abrindo a zona de rebaixamento. Então, jogar contra o Internacional vai ser jogar contra um adversário direto, né? São 6 pontos aí que a gente vai estar disputando nesse dia. Então, não existe perder o jogo, tá? O Vitória não pode se dar esse tipo de luxo de, pô, o Internacional fora, velho. Do jeito que tá a tabela, do jeito que tá o campeonato, não dá mais para isso. A gente tem que analisar não quem é o adversário, mas como é que tá a nossa tabela. E, pô, esse grau de dificuldade e tudo mais, irmão, a banha de seu carvão molhado. Ganhe meu jogo, então no mínimo empate, porque pra gente vai ser horrível, porque depois a gente vai o Botafogo fora. Então são duas pedreiras, velho. É Inter e Botafogo. Pra depois a gente jogar contra o Bragantino aqui, né? Então não dá pra sair e achar que a gente vai, que se perder os dois jogos por causa desses adversários, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá? Espero que o Vitória tenha feito esse planejamento aí. Espero que as coisas aconteçam pra gente no sábado. E que o Vitória ganhe o jogo, velho. Direto o Vitória tá mal, chega lá no Sul e dá porrada no Inter. Quem sabe vai ser mais uma dessas vezes aí. É isso, Márcio. A questão de ser adversário difícil não é muito parâmetro, né? Até porque se a gente não quisesse adversário difícil, não subia pra Série A, né? Jogar na Série Mas A, tudo bem. enfim, apesar de estar na zona de rebaixamento, eu acho que jogar contra o Internacional lá é sempre difícil, né? O Inter no Beira-Rio. Já tivemos bons resultados lá, né? O próprio da Copa do Brasil de 2021, né? Que a gente conseguiu virar o jogo. Não sei se foi virar, mas enfim, gol no final de Eduardo. Enfim, acho que são dois jogos que se, assim, não é pessimismo, mas a gente voltar com um empate em cada um, acho que por conta dos adversários, não acho mau negócio não. Acho que é importantíssimo passar do confiança não só pela classificação em si, mas para elevar a A motivação da confiança, torcida, do vai levar a time, confiança no para torcedor. levar a confiança, né, com o perdão aí do trocadilho, mas eu acho que o Vitória tá precisando disso, né? A gente veio de resultado contra o Cruzeiro e o Corinthians, que parou com aquele sentimento pô, o Vitória não tá bem, então acho que a gente voltar se classificando, ganhando por confiança, a gente volta pro Brasileirão mais motivado, né? E esses dois jogos fora, eu acredito que um empate em cada um. Eu não tô falando em termos de tabela, tá, Márcio? Mas em termos Moral mesmo. de moral e resultado, acho que seria interessante. E aí depois a gente volta contra o quê? Bragantino, né? Dia 20, Bragantino, no domingo. Barradão. Acredito que o Vitória vai sim mudar sua postura, né? Tanto pelas saídas, tanto pelas chegadas. Acredito que esse período também sem jogo serviu para os atletas descansarem, até para tirar um pouco da pressão que estava, né, sobre o Vitória. Então, acredito que pode ser sim uma virada de chave. Mas assim, Márcio, somente pelo sentimento de torcedor, tá? Não é nada palpável, não. Não é pelas contratações, não é pelo fato A, B ou C que pode ter acontecido de conversas e tudo mais. É só mesmo um sentimento de torcedor que pode ser essa pausa aí, pode ser a virada de chave aí do Vitória para pelo menos a mudança de postura, né? Não só técnica em campo, mas pelo menos que a gente veja uma mudança de postura. Assim, é super válido esse tipo de sentimento, porque da nossa parte de torcedor é o que nos cabe mesmo. Com É ter certeza. esperança, é acreditar, é você cobrar a diretoria, você cobrar os jogadores, mas, na minha opinião, e considerando você compartilha da mesma, o melhor local, até para você cobrar, é lá no Barradão. Você estando perto, você vigiando, você entendendo o que está acontecendo. Então, você tendo esse sentimento de que, pô, as coisas vão acontecer, vão dar certo, vão melhorar, você tá ali fazendo a sua parte, velho. Sacou? Você tá fazendo o seu melhor no momento. É o que nos cabe. É torcer, é apoiar, é tentar fazer a marca do Vitória cada vez mais forte e cobrar os responsáveis quando isso não acontecer, velho. E que a gente vá pro Barradão amanhã com um sentimento de confiança, como você falou, com o perdão do trocadilho, e com a esperança de que as coisas vão acontecer, que vão dar certo, que o segundo semestre vai ser melhor pra gente.
Ô, Márcio, só pra gente finalizar, você falou dessa questão de cobrança. Eu fico lendo muitos comentários, né, no Twitter, no Instagram e tal. E eu vejo que toda postagem do Vitória tem torcedor lá comentando: ah, quero contratações, não sei o quê. Em dado momento, eu achava isso chato, né? Às vezes é uma publicação de outra parada que não tem nada a ver e tal, o torcedor ali. Mas nesse momento eu acho muito válido a cobrança do torcedor. Quando eu paro para ler os comentários e vejo a galera, eu quero jogador, tem que ser isso mesmo, né? Eu já fui crítico, né, disso em outros anos, mas acho que nesse momento cabe ao torcedor isso mesmo. Ah, porque no Instagram às vezes a postagem é sobre outra coisa, mas é o lugar que o torcedor tem para falar, né? Como você falou, no estádio também, obviamente, mas na rede social é lugar de cobrar e tô gostando de ver a torcida do Vitória cobrando mesmo. Acho que tem muita gente que tem um pensamento de se apequenar, né? Como eu fiz postagem recente agora, criticando alguma coisa de contratação, o cara comentou: ah, tem que ter calma, vamos ter paciência, né? Tá chorando e tal. E não tem que ter paciência mais, porque essa diretoria já errou muito em contratação, né? Tanto esse ano quanto ano passado. Ano passado, graças a Deus, conseguiu reformular ali, trocar o pneu com o carro andando e deu tudo certo, né? Naquela virada de chave ali, com Carpini e tudo mais. Mas tem que cobrar mesmo, não é ficar esperando a próxima janela, não é esperar, né, as coisas acontecerem, tem que cobrar mesmo, tá no seu direito, o torcedor, né? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do formato aqui, né? Deixe seu like, porque o canal ficou muito tempo parado, provavelmente o YouTube não vai entregar muito esse vídeo. Sigam o Boteco do Leão, é um cara que a gente tá sempre gravando conteúdo junto aqui, às vezes lá na Toca do Colossal também, alguns conteúdos pro Instagram. E se gostar do formato do vídeo, né, vou, né, sempre que puder tá trazendo, comentando as coisas aqui com a galera, trazendo convidados, a gente chamar Léo também, né? Hein, Márcio, chamar Léo pra vir comentar aqui também com a gente. E é isso aí. Tamo junto, deixe seu like, amanhã quem for pro Barradão, tamo junto, a gente se bate lá. Valeu, Márcio. Valeu, falou.